estou aqui para dar a palestra sobre a Escola de Berlim. Eu quero, primeiro, para explicar mais ou menos como que vai funcionar aqui. Eu vou dar um contexto histórico, tentar situar vocês um pouco de como esses filmes surgem, depois falar um pouco sobre os elementos que eles têm em comum. Então, assim, só para nós termos mais ou menos uma ideia. Quando a gente discute movimentos de cinema, quaisquer que sejam, eu sempre acho muito bom deixar claro uma coisa. Ninguém, de modo geral, faz filmes com a ideia de vou ser um cineasta da Nouvelle Vague, vou ser um cineasta do cinema novo, vou ser um cineasta da Escola de Berlim. As coisas, de modo geral, não funcionam assim. Essas nomenclaturas, de modo geral, elas sempre surgem a posterior, dada muito mais por críticos, historiadores, espectadores mesmo, que começam a ver filmes e tentar localizar o que eles têm em comum, e não no próprio ato de realização dos filmes. Assim, eu fiz o debate sobre a mostra em São Paulo, e estava o René Winkler, que era o diretor do Excursão Escolar, que eu acho que era o filme que estava passando aqui mais cedo, e ele justamente fez um comentário muito interessante nesse sentido. Ele falou assim que o termo Escola de Berlim era muito bom para eles, porque ajudava muito a se realizar filmes, a partir do ponto que você é identificado com um grupo, mas ao mesmo tempo era uma maldição, ele dizia, porque na hora que os filmes ficavam prontos, todo mundo pegava e tratava todos os filmes como se fossem a mesma coisa e ignorava o que eles têm de individual. Então, sempre acho muito bom, muito importante a gente ter em vista isso, de que os filmes, não existe uma fórmula exata do que seria um filme da Escola de Berlim. Assim, tem uma frase do Jean-Luc Godard que eu gosto muito, que é sobre o cinema americano clássico. Ele diz assim, que a indústria do cinema americano nunca se recuperou do final do sistema dos estúdios, porque enquanto o sistema dos estúdios existiam, você trabalhava sempre os mesmos cineastas, com os mesmos fotógrafos, os mesmos roteiristas, os mesmos atores, os mesmos diretores de arte. Então, aquele mesmo grupo fazia um filme, o filme terminava, você começava outro filme terminava, e isso ajudava o método de produção. Eu falo, de modo geral, movimentos de cinema meio que funcionam nessa mesma lógica. Você vai ter um grupo de pessoas com interesses razoavelmente comuns, que acabam colaborando um pouco nos filmes uma das outras. Você vai ter 1 ou 2, 3 fotógrafos que vão fotografar quase todos os filmes. Os cineastas frequentemente trocam muito ideias. Então, assim, de um modo geral, movimentos de cinema, eles surgem muito dessa ideia. E, nesse sentido, a Escola de Berlim é um movimento de cinema muito, bem clássico, porque ele realmente é um grupo de pessoas com algumas ideias em comuns, trabalhando no mesmo lugar, que acabaram sendo colocados sob essa mesma chave. Assim, não existe nenhum texto que identifique o que seria a Escola de Berlim, no sentido literal do termo, mas muito curiosamente, como por exemplo, sei lá, o Estética da Fome do Glauber sobre o Cinema Novo, que serve com pelo menos algum ponto de entrada. Você não tem nada disso dos realizadores, nenhum manifesto, mas muito curiosamente, dentro da Escola de Berlim existe uma revista chamada Revolver, que foi fundada pelo Christoph Hochhausler, que está com 3 filmes aqui na mostra: O Caminho no Bosque, O Minuto no Escuro e O Cidade Abaixo. E essa revista foi fundada em 2002, e ela tem uma característica que acho que nenhuma outra revista de cinema é similar a ela, porque ela só publica textos e entrevistas de realizadores. Assim, não tem nada similar. Hoje em dia, um dos editores dela é o Nicholas Wackerbach, que está aqui no festival com o filme dele chamado Meia Sombra, que é um filme bem legal. Então, assim, então você vai ter algumas coisas na Revolver, volta e meia, que meio que refletem esse universo da Escola de Berlim, apesar da revista em si. Eu já estava conversando com o Nicolas em São Paulo semana passada, e ele gosta de falar assim, que a revista não é uma revista da Escola de Berlim, que eles não gostam de fazer isso, mas lá muitas das polêmicas e das discussões sobre os filmes frequentemente reverberam. Na hora que a gente vai pensar em Escola de Berlim, é bom a gente fazer um certo traçado histórico do que é o cinema alemão. O cinema alemão teve seu grande momento comercial e crítico ainda na época do cinema mudo, quando a UFA era um dos maiores estúdios, que é o estúdio ficado em Berlim, era um dos maiores estúdios de cinema do mundo. Na época do cinema mudo, a gente ainda não tinha a ditadura do cinema americano, por assim dizer, que existe hoje. Então você importava filmes de vários lugares, assim, e os filmes da UFA foram muito importados. A gente geralmente associa a UFA especialmente com a ideia de expressionismo, filmes do Fritz Lang, filmes do Murnau, o Gabinete do Dr. Caligari, esses filmes assim, apesar de que a UFA tinha uma produção muito ampla, muito variada. Para vocês terem uma ideia, a UFA eles faziam até operetas, apesar dos filmes serem mudos, ainda assim eles rodavam operetas e elas eram populares em alguns lugares. Então esse é o primeiro grande momento da produção do cinema alemão. Ele mais ou menos começa ele meio que se encerra
quando Hitler assumiu o poder, a UFA segue um estúdio grande até a guerra realmente estourar e o financiamento todo passar a ir só para o complexo militar, mas assim, eles deixam de ser de fato exportadores de filmes por volta de 34, 35, que é quando a maior parte dos principais cineastas começam a emigrar para outros pontos da Europa e quando o resto da Europa começa a parar de receber os filmes e os filmes passam a ser feitos só para o mercado interno. Então, o auge da UFA é entre mais ou menos 1919 e 1933. Aí, depois da guerra, o cinema alemão passa um relativo período longo de relativo silêncio e ele começa a se reerguer como indústria no começo da década de 60 e ele volta a ter um impacto no Ocidente, de fato, com o que é aquilo que a gente costuma chamar de cinema novo alemão a partir do final da década de 60. Que lá, o Werner Herzog, o Wim Wenders, o Jean-Marie Straub, o Werner Schroeter e o Rainer Werner Fassbinder, esses realizadores que principais, assim, e o cinema novo alemão ele vai ter bastante espaço no universo dos festivais ao longo de toda a década de 70 até mais ou menos o começo dos anos 80. Aí o que acontece? No começo dos anos 80 é quando o Fassbinder morre, alguns outros realizadores que são ligados ao cinema novo alemão, como o Herzog e o Wenders, começam a fazer filmes internacionais. Hoje em dia, se você for ver as últimas 3 décadas da filmografia do Wenders e do Herzog, eu acho que a maior parte das pessoas não pensa neles como cineastas alemães, pensa neles muito mais como cineastas do mundo. E mais ou menos nesse mesmo momento, você vai ter uma crise muito grande na produção de cinema na Alemanha e, salvo por alguns filmes muito ocasionais, ela meio que desaparece no meio dos festivais. Você vai ter os ocasionais filmes dos cineastas veteranos ligados ao cinema novo alemão, um ou outro cineasta como Volker Skondorf, que tem alguma penetração, e um ocasional sucesso de público, como O Barco, por exemplo, que é um filme de submarino bem conhecido como os anos 80, mas de um modo geral, o cinema alemão ele meio que cai numa relativa obscuridade, e essa é uma obscuridade que acaba durando a década de 80 e a década de 90, quase todas. E é justamente nesse cenário, nesse momento relativamente obscuro do cinema alemão, que em Berlim, numa faculdade chamada DFFB, o título traduziria para português como Escola de Cinema e Televisão Berlim, você vai ter um certo ambiente boêmio intelectual muito forte. E é desse espaço que os primeiros realizadores que são ligados à chamada Escola de Berlim, eles entram a partir de meados da década de 80. Assim, os primeiros nomes que a gente associa com a Escola de Berlim, o Thomas Aslan, que vai estar aqui hoje com o filme dele, Depois nas Sombras, entra na DFFB em 86, o Christian Petzold entra em 88 e a Angela Schnelleck entra em 90. São os primeiros cineastas que são meio que ditos como a primeira geração. Então, aí, nesse momento de crise do cinema alemão, eles entram na DFFB. A DFFB tem essa característica de que eles eram vistos como uma escola bastante intelectual e eles trazem para dar aula lá alguns cineastas experimentais, o Helmut Bitonski e especialmente o Harun Farocki. O Harun Farocki ele é um cineasta marxista muito influenciado pelo Michel Foucault e ele começa a fazer filmes na mesma época dos cineastas do cinema novo alemão, apesar de ele não ser geralmente ligado ao cinema novo alemão. Ele é tcheco e migrou para a Alemanha no começo da década de 60. Ele foi aluno da DFFB, mas ele não terminou a faculdade porque ele foi expulso em 68 por envolvimento em movimento estudantil. Então, assim, o Farocki ele tem um cinema que é muito marcado por questões de representação e formas como a sociedade funciona. Como eu disse, ele é um marxista bem ferrenho e ele vai meio que servir de mentor para a maior parte dos primeiros cineastas que estão lá. O Petzold, por exemplo, o Christian Petzold, vários filmes dele, o Farocki vai ser co-roteirista. E ele vai ser um cara que vai existir que faz filmes numa chave muito diferente do que se costuma pensar no cinema alemão. Por exemplo, ele tem um filme bem interessante de 2009, e está ativo até hoje, né? De 2009, chamado Por Comparação, que é um filme sobre a história do tijolo. Ele tem 1 hora de duração, ele pega a história do tijolo desde a antiguidade até os tempos modernos e meio que traçando essa história, ele faz ao mesmo tempo a história da construção civil e pela história da construção civil ele vai ali das pirâmides até os dias de hoje, traçando meio que um processo de como que a sociedade ocidental se industrializou. Então, assim, meio que parte de um princípio muito específico para fazer esse tipo de analogias. Então, assim, a carreira toda dele é feita também assim. Eu vou passar um trecho do filme dele que está passando aqui na mostra, O Viver, na RFA. Você pode passar o primeiro filme?
Bringt euch wirklich ein Stück weiter. Wenn der Druck zu stark wird, Frau Müller, dann hecheln Sie mal so. Mach ich. Genau. Super. Ganz toll. Weiterreden. Schwer. Gleich. Und aufs Kind gucken. Aufs Kind. Schauen Sie mal, kommt schon wieder mit dir. Ja, hecheln Sie mal. Ganz toll, Frau Müller. So. Jetzt ist gerade die Wehe vorbei, ne? Ja. Sie haben falsch gemacht, Sie haben so gemacht. Oh, ja. Ja, also da tut mir leid, das geht nicht. Immer nach außen. Ganz wichtig. Schauen Sie, wenn Sie die Bewegung beibehalten, sind Sie schon wieder oben und die ganze Chose ist umsonst gewesen. Und Sie haben es schlimmer gemacht als vorher. Okay? Also das machen Sie noch einmal, die eine Bewegung, und dann bin ich zufrieden. Nach außen, ganz klasse, Sonja, jawohl. Und jetzt reden Sie wieder mit Frau Müller. So, Frau Müller. Bei der nächsten Wehe können Sie gut drücken, ja? Ja. Sie kommt. Ja. Die Hintergründe ist so ganz sichtbar. Die Hand geht an den Damm, so ganz flach. So ist die. Ja, und? Ja, und jetzt können Sie auch gleich pressen. Jetzt können Sie weiter drücken, meinen Sie. Aha. Also die Hand bleibt hier, die vorne Hand. Und jetzt reden Sie mit Frau Müller. So, Frau Müller, jetzt pressen Sie. Weiter, pressen. Ja, kräftig. Weiter. Gut. Noch ein bisschen weiter. Reden Pressen Sie noch mal weiter, Frau Müller. Ganz kräftig. Gleich kommen Sie. Ja, wir machen eine Episode. Herr Müller, gleich nochmal drücken. Ja, und weiter drücken, weiter. Weiter, das Köpfchen kommt jetzt. Jetzt ist das Köpfchen da. Stopp, nicht mehr drücken, hecheln Sie. Der Kopf ist schon da, wunderbar. Einmal, nur langsam, langsam. Ja. Weg. Das andere auf der anderen Seite. Weg. So, und jetzt macht das Kind was, jetzt dreht sich das Kind. Ja, das heißt also, während Sie hier hantiert haben, hat sich die Schulter so eingestellt, dass wir jetzt die Schulter gewinkelt. Jetzt nehmen Sie Ihre Hände flach, ganz flach. Nicht flach. Was passiert jetzt? Was machen Sie denn jetzt? Und drücken noch ein bisschen. Frau Müller soll mit drücken und sie bleibt nach hinten. Drücken. So, und jetzt sehen Sie, dass die vordere Schulter frei wird. Und jetzt soll sie dann hecheln. Jetzt soll sie dann hecheln, ja. Aber Frau Müller beschwert sich ein bisschen, das dauert ihr alles zu lang. Frau Müller, hingucken. Hecheln, Frau Müller, gleich ist es da. Hecheln. Runter. Ihre Bewegung ist diese. Und wieder einhaken. Von hinten. Und die Hände flach, bitte schön. Wie so lange Finger? Ja, das macht nichts. Trotzdem. So, Frau Müller, das Kind ist da, ein Mädchen. Ach, Mädchen. So. Frau Müller, wollen Sie das Kind auf die Brust haben? Schön. Muss das auf dem Bauch liegen? Dankeschön. Ja, halten Sie schön warm und kühlen sehr schnell aus. Então, esse filme chama Viver na República Federativa Alemã, ele é de 1990 e eu acho que ele é um exemplar muito bom do que o Faruk costuma fazer. Eles são 32 sequências de treinamento dos mais variados tipos, até, por exemplo, de cenas como essa no hospital, até, por exemplo, strippers treinando o trabalho delas lá na boate, todo tipo de situação que é meio que ele está tentando traçar um painel da ideia de que a vida na Alemanha no momento da reunificação virou algo muito mecanizado. Você está sempre treinando para repetir as mesmas tarefas da mesma maneira. Então, o Faruk vai fazer esse tipo de coisa com muita regularidade. Ele tem alguns outros filmes, por exemplo, que lidam com guerra e representação. Ele tem um filme, acho que é o filme mais conhecido dele, que é o Videogramas de uma Revolução, que é um filme sobre a queda do Ceausescu na Romênia, em 89. Então, os filmes dele vão trabalhar sempre com esse tipo de questões políticas, como você representa as coisas, como que a sociedade se organiza. E o Faruk vai ter muito impacto sobre todos esses realizadores como professor e algumas vezes como colaborador. Os primeiros filmes que hoje em dia são chamados de Escola de Berlim, eles são de 95, 96, como eu falei, os cineastas entraram na faculdade na segunda metade da década de 80, e os primeiros filmes são feitos geralmente para televisão, na Alemanha,
por volta de 95 e 96. A expressão Escola de Berlim, ela vai ser usada pela primeira vez em 2001, num texto de um filme, uma crítica de um filme da Angela Schanelec, chamado, acho que esse filme nunca passou no Brasil, o título seria alguma coisa como Momento de Verão, também, também de 2001. Eu vou até ler o trecho aqui, porque eu acho que é uma introdução bem útil, achar aqui. Vendo os filmes da Escola de Berlim, nota-se um tratamento similar de tempo e espaço. Apesar de fotógrafos variados, o mesmo tipo de luz domina as imagens, uma iluminação que é sóbria, mas intensa. A perspectiva sobre seus temas é comparável também. Ela abre mão de toda a asserção, e no lugar de se revelar assertiva, abre espaço para observação. Isso é parte de uma crítica desse filme da Angela Schanelec, que foi feita por um crítico alemão chamado Martin Wolfmann, em 2001. Eu acho ela bem interessante porque foi a primeira vez que o termo Escola de Berlim apareceu, e tudo que ele fala, essa descrição inicial que ele faz, ela meio que serve para boa parte dos filmes que estão aqui na mostra. Assim, ele fez ela antes quase todos os filmes, acho que tiram 2 filmes. Esse filme aqui, que na verdade não é um filme da Escola de Berlim, é um filme do Farouk que está passando aqui como exemplo, e o primeiro filme para cinema do Christian Petzold, Segurança Interna, que é de 2000, acho que todos os filmes que estão aqui na mostra são posteriores a esse texto, mas de alguma maneira essa explicação do Wolfmann, ela meio que vale de alguma forma para todos eles, claro, com suas variações, alguns mais, outros menos, mas essa ideia do cinema de observação, da luz sóbria, ela meio que vai trespassar a maior parte desses filmes. Tem uma coisa muito interessante para a gente pensar aqui, é que, assim, na mesma época que cineastas estão entrando e saindo da faculdade, começo da década de 90, na Alemanha nós vamos ter a reunificação das duas Alemanhas, que vai ser um momento que, de certa forma, vai marcar todos eles muito. E esse momento acaba também sendo bem definitivo para a indústria de cinema na Alemanha. Quando você tem a reunificação, o governo alemão ele faz um esforço muito grande de pegar a produção que antigamente era sediada, que desde da guerra era sediada em Munique, e levar essa produção de volta para Berlim. Os estúdios da UFA ainda existiam uma versão mais acanhada do que a versão da década de 20, mas os estúdios ainda estavam lá, e existe um desejo muito grande de que a indústria de cinema, a capital dela, voltasse a ser Berlim, como, de certa forma, a capital de indústria de cinema do Brasil é aqui no Rio, assim, para voltar a ser o seu foco. Isso acaba tendo esse efeito muito curioso, porque esses filmes da Escola de Berlim eles são totalmente filmes fora da indústria. Só que você acaba tendo o mesmo movimento. Se você for, por exemplo, ver o chamado cinema novo alemão, os primeiros textos que tratavam do cinema novo alemão, você vai encontrar termos como cineastas de Munique, a escola de Munique, e esses termos são usados porque quase todos os cineastas, ou eles provêm de Munique, ou eles se mudam para Munique porque o cinema alemão todo na década de 70 estava em Munique. Então, esses filmes da Escola de Berlim, apesar de eles serem fora da indústria, eles acabam seguindo o mesmo movimento que a grande indústria de cinema alemã também faz. Eles se movem de Munique para Berlim. Nem todos os realizadores são de Berlim, mas com quase todas as exceções, os realizadores vivem em Berlim hoje, porque o cinema, de modo geral, acontece lá, apesar de que, se você for ver os filmes, poucos filmes se passam em Berlim. A grande maioria dos filmes se passam em outros lugares, inclusive por uma questão, eu estava conversando sobre isso com o Henry Winkler semana passada, de que a forma como funciona lá é você recebe, de modo geral, o financiamento dos estados. Então, o que você faz você tem uma ideia de um filme, aí você começa a levar eles para vários locais diferentes, tentando achar que prefeitura, que governo estadual está disposto a investir no seu filme. Aí depois que você define isso, você adapta a sua ideia inicial, escreve um roteiro que se passa naquele lugar. Então, se você for ver os filmes, eles tendem a se espalhar por toda a Alemanha, apesar de a sede principal ser em Berlim. É isso, assim. Uma coisa que eu acho bem interessante, nós falamos agora aqui do Farouk, que é muito interessante para você pensar historicamente a Escola de Berlim, é que, se nós olharmos o cinema alemão como um todo, ele sempre foi um cinema que tendeu muito ao excesso. Tanto é que a primeira coisa que a gente pensa quando a gente fala de cinema alemão é do expressionismo. E vai ser historicamente, em todos os seus momentos, um cinema que tende muito ao excesso. Você pega, por exemplo, no cinema novo alemão, você vai ver os filmes do Herzog tendem a ser sempre grandiloquentes, os filmes do Fassbinder tendem a um certo desespero, uma declamação maior, os filmes do Werner Schroeter são muito teatrais, os filmes do Wenders são muito poéticos, então sempre aquela carga a mais, aquela tinta um pouco acima do ponto, é uma coisa que sempre tendeu a marcar muito o cinema
alemão. E justamente um ponto onde a Escola de Berlim rompe radicalmente com a história do cinema alemão é isso, porque os filmes da Escola de Berlim são frequentemente vistos como filmes minimalistas, eles são filmes muito secos, o tom deles sempre tende a ser menor, a dramaticidade deles costuma ser mais morna, você quase não tem, assim, as atuações costumam ser bem mais contidas, então você vai ter essa ruptura com a tradição alemã como um todo. Eu sempre gosto de pegar como exemplo um filme que não está aqui na mostra, mas que passou no Festival do Rio 5 anos atrás. É um filme do Christian Petzold chamado Jericó. Esse filme do Petzold, ele é uma adaptação do Destino Bate à Sua Porta, do James M. Cain, que eu não sei quantos de vocês aqui leram, mas assim, é um romance policial muito famoso, no começo da década de 40. Inclusive o Albert Camus disse que foi a inspiração dele para escrever O Estrangeiro. Ele foi adaptado várias vezes para o cinema. O primeiro filme do Visconti, Obsessão, é uma adaptação do Destino Bate à Sua Porta. Tem uma versão hollywoodiana de 46, dirigida pelo Ty Garnett, com a Lana Turner também, e o John Garfield, que é um filme bastante conhecido. E tem uma versão com Jack Nicholson e a Jessica Lange do começo dos anos 80, dirigido pelo Bob Rafelson. Então o Petzold, em 2008, ele resolve fazer uma versão do Jericó. E o que ele faz, assim, o tipo de adaptação que ele faz, assim, no primeiro princípio, lembra muito algumas coisas que o Rainer Werner Fassbinder faz. Assim, para quem conhece os filmes do Fassbinder, com muita frequência ele trabalhava com atualizações de estruturas clássicas. Por exemplo, o Medo Devora Sua Alma é uma refilmagem, Tudo que o Céu Permite, do Douglas Sirk, que é um filme americano, melodrama conhecido da década de 50. Ele chega a fazer um faroeste chamado It, em 1970. E assim, o que geralmente ele fazia ele pegava essas estruturas conhecidas do cinema americano clássico, não só do cinema americano, mas especialmente, e geralmente ele encaixava elas numa certa leitura social. Por exemplo, o Medo Devora Sua Alma que Tudo que o Céu Permite, que é a versão do Cirque da década de 50, é um filme sobre, acho que alguns de vocês talvez já devem ter visto, que é um filme sobre uma mulher, uma viúva de meia idade, que se apaixona pelo jardineiro, interpretado pelo Rock Hudson. O filme foi muito popular na década de 50, e quando o Fassbinder refilma esse filme da década de 70, o que ele faz? Ele transforma o jardineiro num imigrante turco. Acho que é turco. E assim, ou seja, daí você pega o que tinha de observar, o conflito original, que era basicamente os filhos da mulher torciam o nariz por fato de ela estar namorando um homem mais jovem, ganha um elemento racial também no processo. De certa forma, o Petzold, ele vai fazer a adaptação dele do Destino Bate à Sua Porta seguindo a mesma lógica. Você vai ter ali o personagem principal, que é o Andarilho, se torna um soldado que acabou de retornar do Afeganistão, e o marido, que no livro é um imigrante grego, vira um turco novo rico, que meio que comprou a esposa, que tinha dívidas, e pagou as dívidas dela para obrigar ela a se casar com ele. Você acaba trabalhando um pouco com a ideia do ressentimento que existe muito forte na Alemanha com os imigrantes. Assim, uma coisa que eu não sei se vocês sabem, mas na Alemanha, se você for filho de imigrantes, você não é alemão, a não ser que se requeira a sua cidadania. Assim. Seus pais são turcos, você só vai se tornar alemão se você for até o governo alemão e pedir documentos alemães. Do contrário, você vai ser tratado como estrangeiro a vida toda, mesmo tendo nascido lá. Então, você tem lá a questão da xenofobia, é uma questão muito forte. Então, ele faz isso. O que acontece? Se você for ver o filme que o Fassbinder faz quando ele faz esse tipo de atualização, é justamente um melodrama bem rasgado, as atuações todas muito num tom alto. E o filme que o Petzold faz é o contrário disso. É um filme super despojado. Ele elimina quase toda a dramatização. Não sei se alguém aqui assistiu, esse filme passou no festival de 2008. Sim, não está aqui na mostra, é um filme bem interessante, podia estar passando, mas a gente já estão passando vários outros filmes do Petzold. Então, assim, é um filme todo despojado, a narrativa é muito amena. Você passa a maior parte do filme seguindo o protagonista enquanto ele está trabalhando com o patrão deles. Ele trabalha como motorista, o cara tem uma cadeia de bares de estrada, e você passa boa parte do filme nisso. As cenas românticas, elas têm pouquíssimo de romântico, elas têm a ser bastante secas. E o cara e a mulher ambos meio que não querem se envolver, aí eles se envolvem, a ação anda até um ponto que a mulher quer se livrar do marido, fala pra ele que quer ficar com ele, mas ela não tem dinheiro, então a única forma de ficar com ele é se livrar do marido. Sim, é tudo feito nesse tom muito ameno, até o final, onde tem a tentativa de assassinato, que no livro acontece com 2/3, no filme é o final do filme, onde finalmente tem uma explosão dramática maior. Então, o que seria no filme do Fassbinder muito rasgado, no filme do Petzold é tudo bem menor, assim, a escala. E eu acho que isso é o que marca muito todos esses filmes
da Escola de Berlim. E, assim, uma coisa que é realmente bem importante ter em mente é que a Escola de Berlim ela realmente existe fora da indústria. E, de modo geral, os filmes alemães que chegam ao Brasil, que passam aqui no espaço, eles costumam ser, na verdade, a parte mais prestigiosa da grande indústria alemã. Filmes como A Vida dos Outros, Adeus Lenin, esses são filmes na Alemanha vistos como filmes comerciais, mas filmes comerciais de mais prestígio. O equivalente que seria aqui no Brasil, o filme do Walter Salles, sabe? Algo assim. E esses filmes da Escola de Berlim, eles existem muito à parte disso tudo. Eu vou aqui, só para passar algumas informações, por exemplo, esses filmes dão muito pouco público. O Excursão Escolar, que estava passando aqui mais cedo, ele vendeu 2.300 ingressos. Marcelle, que está aqui na mostra, que é o filme da Angela Chanek, vendeu 3.100. O Saudade vendeu 22.500. Então, se vocês terem uma ideia, assim, realmente pouquíssimas pessoas assistem esses filmes no cinema. O cineasta que teve mais sucesso entre todos os cineastas da Escola de Berlim é o Christian Petzold. O primeiro longa dele para cinema, o quarto filme que ele fez, mas o primeiro que ele fez para cinema com exposição para televisão, o Segurança Interna, que está passando aqui na mostra, fez 120 mil espectadores durante muito tempo. Essa foi o maior sucesso entre os filmes da Escola de Berlim. Foi batido ano passado pelo Bárbara, que entrou em cartaz aqui, que é o filme mais recente do Petzold, que fez 350 mil espectadores. Eu acho que nenhum outro cineasta da Escola de Berlim tem 350 mil ingressos vendidos na soma da filmografia inteira deles. O Bárbara foi finalmente um filme que fez algum sucesso, mas a mesma atitude de comparação. O Bárbara fez 350 mil espectadores. O A Queda, Os Últimos Dias de Hitler, que foi um dos maiores sucessos recentes do cinema alemão, fez 4 milhões e 600 mil espectadores. Então vocês têm uma noção aí de que nós estamos num universo muito diferente de recepção. Mas tem um dado muito curioso. A maior parte desses filmes eles são coproduzidos pela televisão alemã e eles são exibidos na TV local. Geralmente, tipo, 11 horas da noite, meia-noite, assim, não é bem o horário nobre, mas eles são exibidos com algum sucesso na televisão. Eles geralmente dão, tipo, 5 a 10 pontos de share, número de televisores ligados. Então, assim, apesar de você vender 10 mil ingressos, você acaba chegando num número razoável de pessoas na hora que os filmes passam na televisão. Se não é tanta gente assim, porque, como eu falei, os filmes exibidos num horário mais tarde, 11 horas, meia-noite, às vezes até 1 da manhã, mas o número de televisores ligados neles é razoavelmente expressivo. Então, são filmes que são muito mais vistos na televisão do que eles são vistos no cinema. E existe uma crítica muito forte em certos setores do cinema alemão contra os filmes da Escola de Berlim, sob a lógica que são filmes feitos para crítica, para festivais de cinema. Sim, isso é algo que eu acho que precisa ser realmente observado, que são filmes muito conscientes da linguagem popular hoje em dia no meio dos festivais de cinema. Eles sabem muito bem o tipo de coisa que programadores de festival se interessam, de certa forma se adequam a isso de algum molde, de fato. Eu não acho isso nem algo bom nem algo ruim, assim, é só um dado. Então, esse ponto é uma verdade. Então, existe muita polêmica na Alemanha sobre a Escola de Berlim. Inclusive, eu sei que nos anos mais recentes, vários cineastas tentam se afastar do nome Escola de Berlim por achar que chegou um momento onde isso deixou de ser benéfico para você levantar dinheiro e começou a ser, às vezes, um problema, porque você chega no financiador e o financiador vê que você é um cara ligado à Escola de Berlim e a reação dele é assim, esse filme não vai dar público. Então, hoje em dia, muita gente tende a falar assim, não sou de fato um cineasta da Escola de Berlim. Assim, de modo geral, os cineastas já costumam ter um certo pé atrás com essas classificações, né? Mas isso foi meio que aumentado nos últimos anos. Eu acho sempre bom fazer, inclusive, esse parênteses de que existe uma ligação muito grande entre os filmes da Escola de Berlim e o cinema austríaco atual. Assim, você consegue ver vários paralelos entre eles. Você pega cineastas como Michael Haneke, Michael Glowwager, assim, tem vários cineastas austríacos hoje, Ulrich Seidel, que você tem como fazer traçar um paralelo estético entre os filmes, apesar de eu costumo dizer que os filmes austríacos tendem a ser um pouco mais extremos na dramaturgia deles. Assim, os filmes alemães não costumam ter situações tão violentas ou situações de humilhação de personagens, esse tipo de coisa que no cinema austríaco é muito comum. Mas existe uma ligação estética muito grande entre os dois grupos. Por exemplo, tem o cineasta austríaco Gottfried Spielmann, o filme dele anterior, o Revanche, foi indicado ao Oscar de filme estrangeiro, acho que em 2008. É um filme que, se você assistir os filmes aqui da mostra, você não nota muita diferença. Inclusive, tem um cineasta austríaco, o Benjamin Heisenberg, que ele estudou na DFFB,
ele frequentemente trabalha como co-roteirista em alguns filmes da Escola de Berlim. É um cineasta que, apesar de ser austríaco, ele frequentemente é associado com a Escola de Berlim. Até acho uma pena que não está passando nenhum filme dele aqui, porque ele é um cara bem interessante. Ele tem um filme de 2010 chamado O Assaltante, que vale muito a pena, que é um filme a partir de um caso verídico de... O cara era um maratonista, ele é um ex-presidiário que virou um maratonista amador de bastante sucesso no final da década de 80 na Áustria, e ele, ao mesmo tempo que ele desenvolveu a carreira dele de maratonista, ele também fazia assaltos a banco porque ele era viciado em adrenalina. Então o cara passa metade do filme correndo, ou ele está correndo da polícia ou ele está correndo nas corridas dele, assim. E é um filme bem interessante, bem envolvente, assim, que vale a pena conhecer. Podia estar aqui e não está. Uma coisa que eu acho bem interessante na hora que a gente está pensando aqui, falando desses filmes da Escola de Berlim, é justamente de que na Alemanha, quando você teve essa crise que eu mencionei no começo da palestra, uma coisa que, muito como aconteceu aqui no Brasil, uma coisa que muito se fez foi bater nos novos cineastas. Tem que trabalhar o roteiro, tem que trabalhar o roteiro. Então, essa coisa do pensar o roteiro é algo que vai ser muito forte nos filmes de todos os cineastas alemães dessa geração. E uma coisa que começa a se tornar muito comum é justamente você, já que você está fazendo filmes de roteiro, você começar a pensar em filmes que tenham algum gancho de gênero sem necessariamente seguirem as regras típicas de gênero. Por exemplo, está passando aqui na mostra o Drei Leben, que é uma trilogia, são 3 filmes de 3 cineastas diferentes, eu vou falar mais sobre ele perto do final da palestra, que são baseados na ideia de que um serial killer fugiu da cadeia nessa cidadezinha. Então eles são meio que filmes de serial killer, mas eles não são bem um filme de serial killer clássico. Aí você vai ter, por exemplo, Nas Sombras, que é o filme que vai passar daqui a pouco, que é um filme de assalto. A Doença do Sono, que está passando aqui também, é um filme que é meio que uma aventura colonial, filme muito bom. Então, assim, vocês vão ter frequentemente esse tipo de gancho, que o ponto de entrada deles vai ser um gênero conhecido, como está falando do Assaltante, que eu mencionei agora há pouco. O cara é como o nome diz, um assaltante, que é meio que um filme de ação sem ser um típico filme de ação. Então você vai trabalhar muito com isso. Eu vou passar agora aqui um trecho do Nas Sombras, que é o filme que vai passar, acho que na sessão seguinte, que eu acho que é um dos melhores filmes aqui da mostra, que é um filme de assalto. Pode passar o segundo filme? Só para mostrar para vocês. Vou mostrar justamente a cena do assalto. Hier ist ein Firmenwagen. Der Laden hat über das Wochenende geschlossen. Wir vermissen die Karre erst am Montag.
schuften? Die Konkurrenz schläft nicht. So ist es. Nächste Woche fahren wir eure Tour. Was? Davon wissen wir gar nichts. War ein Scherz. Wir sind für den Parkplatz da hinten zuständig. Ich dachte, ich sag dem Kollegen mal Hallo. Na denn? Keine Bewegung. Rein da. Hinlegen, Gesicht nach unten. Bleibt ruhig, nicht die Hände, passiert euch nichts. Filme que, se você for ver a dramaturgia dele, ela podia tranquilamente ser um filme americano, do cineasta como Michael Mann. Você tem basicamente ali, o cara sai da cadeia, ele vai pra cidade, arranja um grupo de asseclas, se prepara para fazer esse assalto, tem um policial que tá meio pegando no pé dele, e aí depois do assalto, como todo filme de assalto, você tem as coisas não correm exatamente como tinham planejado, e aí você tem um desenlace do filme. Assim, é uma estrutura dramática que a gente reconhece de muitos outros filmes. Você assiste, por exemplo, essa sequência, você nota que os planos são mais longos do que seria no filme americano, não tem mesmo tipo você não tem a música que geralmente você estaria para aumentar, você não tem aquela mesma tensão através de uma música alta, assim, então assim, os atores, eu acho que a forma como eles atuam tende a ser um tom um pouco mais baixo também, então assim, você percebe aí as diferenças que você vai criando para você marcar o seu próprio olhar sobre esse tipo de registro. O Thomas Aslan, que é o diretor desse filme, que eu acho que ele vai estar aqui inclusive depois, ele é um cara que a carreira dele toda, geralmente ele trabalha com esse tipo de estrutura. Ele tem outro filme dele que está passando aqui na mostra, o Férias, que é um filme sobre uma família na casa de campo dela durante as férias, que também é o tipo de coisa que a gente encontra com muita frequência. E o filme mais novo dele, O Ouro, está passando no festival também, um faroeste. Então, assim, inclusive que é uma coisa que a maior parte das pessoas não sabem, mas na Alemanha existe uma certa tradição de faroestes. Um dos primeiros filmes do Fritz Lang, o As Aranhas, é meio que um faroeste. Na década de 60, ao mesmo tempo que os italianos fazem muitos faroestes, os alemães também fizeram. Então, na verdade, existia na Alemanha uma certa tradição de narrativa de faroeste. Então, assim, o filme novo dele é um faroeste. Então, assim, você vai ter sempre muito esse tipo de apresentação, esse tipo de jogo. Então, quando eles trabalham muito com a coisa, você tem que trabalhar o roteiro, mas em vez de eles trabalharem o roteiro, quando a gente pensa em filme de roteiro, o que a gente costuma pensar? A gente pensa em filmes com narrativas engenhosas, né? Eles fazem meio que o contrário. Para eles, trabalhar o roteiro é muito trabalhar cada situação, cada cena, e pensar muito como desenvolver elas, assim, com muitos detalhes. Então, assim, é uma lógica meio diferente da nossa lógica mais tradicional para se trabalhar o roteiro. Mas uma coisa que eles acabam fazendo muito é justamente pensar o específico das situações, e muito por conta disso, para quebrar um pouco a coisa, para não ficarem filmes muito estreitos, assim, muito fechados no texto. Eu falo que nos filmes da Escola de Berlim existe uma relação com o ator muito desenvolvida. Tanto é que é uma coisa muito frequente nos filmes da Escola de Berlim, é justamente que os diretores costumam trabalhar muito com os mesmos atores. Por exemplo, esse ator que fez aí que faz o principal assaltante no Nós Somos, ele geralmente tem todos os filmes do Thomas Aslan. A Nina Ross, que fez o Bárbara, para quem viu, é a atriz de quase todos os filmes do Petzold, porque esse gosto de trabalhar com os meus atores, para eles é muito importante, porque é uma forma de você, na parceria com o ator, buscar quebrar um pouco o que seriam estruturas muito rígidas. Então você vai fazer isso muito, e sempre buscando muito justamente o específico de cada situação. Você está tentando descrever cada tipo de situação que os personagens se passam com muito detalhe. Você tem um trabalho que eu sempre falo muito cuidadoso de modulação dramática das cenas. As cenas vão sendo desenvolvidas muito aos poucos, muita ênfase no trabalho de linguagem corporal dos atores. Se vocês prestarem atenção nos filmes, você realmente muita preocupação de postura, esse tipo de coisa.
muito feito justamente para quebrar um pouco a coisa. Se você vai fazer filme de roteiro, beleza, o ponto de partida do roteiro é mais detalhado do que seria na década de 70, mas você busca formas de garantir que isso não engesse o seu filme. Voltando agora um pouco, abrindo um pouco mais, menos no ponto estético para algo um pouco mais amplo, como eu já tinha falado mais cedo, em 1990 a gente vai ter a reunificação das Alemanhas, e isso vai ser muito marcante para todos os cineastas ligados à chamada Escola de Berlim, e você vai ter realmente uma preocupação muito grande de descrever o que seria a vida na Alemanha pós-reunificação. Você vai ter muitos filmes, muitas cenas em filmes onde você vê, por exemplo, personagens andando a esmo nas ruas para tentar descrever o ambiente das cidades. Muitos filmes passados em regiões industriais semi-abandonadas. Por exemplo, o Petzold, que eu mencionei mais cedo, ele tem um filme muito interessante chamado Wolfsburg. Para quem não sabe, Wolfsburg é justamente a sede da Volkswagen. Então, assim, tudo em Wolfsburg existe em função da Volkswagen. E é um filme sobre um vendedor de carros que atropela uma criança, e todo ele meio que trabalha em cima da figura do carro, onde, curiosamente, não existe nenhum Volkswagen em cena de propósito. Mas, assim, você faz muitos filmes com essa característica de você ir a locais meio abandonados. Eu sempre falo que se o Petzold fosse um cineasta brasileiro, ele filmaria muito no Grande ABC em São Paulo, porque assim, ele gosta desses ambientes que o Jericó chama Jericó, o filme que eu mencionei mais cedo, porque Jericó é uma região também da Alemanha, que era uma região industrial, que hoje em dia está em decadência. Muitos filmes que se passam na Alemanha Oriental, na antiga Alemanha Oriental, então você tem sempre muito essa questão de ficar remoendo o efeito da reunificação e se concentrando muito ou com personagens que fazem parte da atual elite alemã, ou o contrário, personagens que são meio que figuras fracassadas desse processo de reunificação. Então é um cinema que bate muito nessa tecla de como que essa reunificação até hoje é uma coisa mais resolvida. Se você for ver na Alemanha, a parte oriental ainda é muito mais pobre do que a parte ocidental, e a Alemanha é um país que tem, apesar da economia da Alemanha ela passar por um bom momento para muitas coisas, é um bom momento que é um momento meio estranho, porque em parte grande da população o desemprego é alto, você tem a distribuição de renda não é muito boa, então um cinema que frequentemente ele retoma essas teclas, ou ele faz o contrário, que é ir até as figuras de poder dessa mesma Alemanha. O Petzold fala isso, que boa parte que é um cinema que se interessou muito pelo que seria a nova burguesia alemã a partir da década de 90. Então você vai ter muito esses dois universos, assim. O Férias, por exemplo, que é o filme do outro filme do Arzan que está passando aqui, é um filme sobre uma família de classe média alta que vai para sua casa de férias passar a sua estação de férias. Assim. Esse tipo de cenário acontece muito, e ao mesmo tempo você vai ter esses outros filmes sobre essas figuras meio marginalizadas, o assaltante de banco, o operário. Muito desse tipo de figura aparece sempre com muita frequência nos filmes. Você vai ter, inclusive, vários filmes que lidam muito com a ideia de grande capital. Você tem o A Cidade Abaixo, aqui na mostra tem dois filmes, o Cidade Abaixo, do Rochhausler, e o Yela, do Petzold. O Yela passou aqui no festival, acho que em 2007, é um dos meus filmes favoritos que estão passando aqui na mostra. Esses são ambos filmes que lidam muito com essa questão do universo do grande capital. O Cidade Abaixo é um filme sobre um banqueiro que começa um caso com uma mulher dos funcionários dele, e ele resolve que ele precisa se livrar do marido, e manda o marido para uma das sedes do banco, num país de terceiro mundo que está tendo uma revolução, cujo o último homem que estava na mesma função tinha sido sequestrado e decapitado. Ele manda o cara para lá, porque é uma forma de... que é um filme que lida muito com a ideia do homem que passou a vida inteira dele só trabalhando com cálculos, tudo é estatística, tudo são números. E um dia ele se apaixona e ganha uma relação carnal, concreta, e ele não sabe exatamente como lidar com isso. Então a forma que ele lida é mais ou menos a mesma forma que ele lida com qualquer coisa, porque uma coisa é você executar, uma cobrança de empréstimo que você não está vendo as pessoas. Isso que a empresa vai ter que demitir 100 funcionários para pagar a gente, tudo bem, você não sabe quem são esses 100 funcionários, você não sabe nada disso, são só aqueles numerozinhos na sua planilha do Excel ali. Então é um cara que sempre trabalhou muito com isso, e de uma hora para outra ele precisa lidar com uma questão humana muito mais próxima, e ele meio que pifa no processo de fazer isso. Esse filme é bem interessante, eu vou mostrar uma cena dele daqui a pouco.
e o Ela, que é meio que isso visto do outro ponto de vista, porque é uma mulher que migra para a Polônia. Ela teve um acidente de carro no começo do filme com o ex-marido dela, que joga o carro deles no Rio, e ela arranja um emprego justamente numa instituição financeira, começa um caso com o chefe dela, e eles estão no meio de um processo de aquisição que é meio predatório, muito forçado, e você nota um pouco a culpa que ela tem em relação a todo o processo, um certo distanciamento. É um filme que trabalha muito, é um filme que eu acho bem interessante porque ele pega muito o distanciamento de gênero, porque ele pega muito justamente essas características de filme de gênero e adapta elas para estabelecer a relação meio dúbia que a mulher estabelece com esse meio de grande capital que ela tem envolvido. Eu vou mostrar uma cena de cada um dos dois filmes agora. Você pode passar o terceiro filme? E eu vou encaixar o quarto na sequência, tá? Rita. Ich glaube, ich habe Sie nicht richtig verstanden. Komm schon. Sie haben mir ganz anders vorgestellt. Können wir vielleicht ins Zimmer gehen? Was heißt eigentlich BASF? Badische Anilin- und Sodafabriken. Soda. Queria aproveitar e pedir para vocês prestarem mais atenção em como que os filmes são bem diferentes. A relação de dramaturgia dos dois filmes é bem diferente. Como que eles vão para esse mesmo universo por olhares Ich habe mich bem heute übrigens distintos, mit tanto einer Frau estético getroffen. quanto dramático. Bei dir zu Hause. Ah, Wir haben Tee getrunken und sie hat mir Fotos gezeigt. ah ja. Findest du, ich sollte Kinder haben? Mit mir? Natürlich nicht. Dann ja. Ich war schon mal schwanger. Von Dennis. Es war so ein großer, schlagsiger Amerikaner. Der war ganz süß, ganz liebreich. Wurde mir empfohlen, weil er Drogen hatte. In Athen. Wir waren dann zusammen, also mehr oder weniger. Er hat mir gezeigt, wie man es macht. Ich habe immer die Ferse benutzt, da sieht man es nicht. Hier. Was soll das heißen? Ich bin kein Junkie. Ich war eigentlich in den Ferien. Aber Dennis, der hatte irgendwann überhaupt keinen Plan mehr. Am Ende hat er irgendwelche Pillen vertickt, damit er in seinem Hotel bleiben konnte. Und ich bin dann bei ihm eingezogen. Glaubst du wirklich, dass mich das interessiert? Wir haben gefickt, gedrückt, Steaks gegessen und gekotzt. Ich will gar nicht daran denken. Warum erzählst du mir das dann? Ich habe es gar nicht mitbekommen. Ich glaube, er wollte sich von mir verabschieden. Und jetzt ist das Einzige, was ich von ihm habe. Das ist aber ein schönes Souvenir. Dann bin ich ins Krankenhaus gekommen und meine Mutter hat mich abgeholt. Und? Hast du AIDS? Hast du Zigaretten? Willst du noch so einen Punkt haben? Dann machen wir doch einen. Você pode parar e colocar o quarto pra mim? Desculpa o texto ser meio longo, mas eu achava interessante comparar os dois, assim, só pra vocês terem uma noção da...
Wie werden wir die Formel-1-Wagen bestücken? Entschuldigung, in welcher Anzahl? Das werden erstmal 3 sein. Peter, für uns ist natürlich wichtig, dass da nicht irgendein aufgeblasenes Labormodell ausgeliefert wird, sondern etwas, was man Produkt nennen kann. Ich habe mit Pierre Sombara abgemacht, dass wir zuerst die 3 Wagen bestücken für die ersten Rennen und dann im September schauen, das in die neue 609-Serie einzubauen. Die neue 609-Serie soll mit einer Stückzahl von 12.000 gebaut werden. Pierre hat auch die Idee, die 608-Reihe nachträglich bestücken zu lassen. Das wären dann nochmal 9.000 Stück. Wenn es funktioniert. Für mich ist natürlich wichtig, dass Sie sagen, gut, ich glaube an den Plan, dass das für Sie nicht irgendwelche Zahlen sind, sondern dass Sie Ihre Angaben nach bestem Wissen und Gewissen machen. Mein Vorschlag wäre folgender: Wir stellen mal rein rechnerisch fest, wie hoch der Umsatz sein müsste, um Break-Even zu erreichen. Frau Fichte? Moment. Herr Brezel, diese Werte, von denen Sie eben gesprochen haben und die Sie mit 1 Million bezifferten, woraus setzen die sich zusammen? Das haben Sie doch in den Unterlagen vor sich. Es geht um die Immobilie, um Netzwerke, Software, Warenlager und so weiter. Für Netzwerk und Software und so weiter sind hier 80.000 Euro veranschlagt. Kein Jahr alt, ja. Dafür bekommen Sie keine 2.000 mehr. Mindestens 80.000 wert. Mir ist aufgefallen, Herr Dr. Fritz, dass diese 80.000, die das Netzwerk gekostet haben sollen, nicht in Ihren Abschreibungen auftauchen. Was für Abschreibung? Den Steuerabschreibungen. Bei allem Respekt, aber wir sind hier nicht im Finanzamt. Ich habe nach einem Grund gesucht, warum die Investition nicht als Abschreibung Erwähnung findet. Und der einzige Grund, der mir einleuchtet, ist der, dass es gar keine Investition ist. Eu ia mostrar as duas cenas para justamente mostrar que o mesmo tipo de universo pode ser filmado de formas muito diferentes. O filme do Rush House, né? Um filme muito mais romanesco, muito mais dramatúrgico. O filme do Petzold e ela, que segundo que a gente viu, ele parte da situação, mas ele meio que distende ela, assim, a relação da personagem com a situação está muito mais, por exemplo, no trabalho com som. Assim, para quem não viu o filme, se o filme já passou aqui na mostra ou se ainda não passou, ela tem um acidente de carro no começo, então quando ela tem, por exemplo, a Harry cai no chão, ela tá meio incomodada com a situação, cai no chão e meio que ela tem como se fosse um retorno pro momento do acidente do carro. E no filme o que acontece é que o ex-marido dela, que estava colado no carro, começa a aparecer para ela, e não é muito claro se ele é de verdade, se ele é um fantasma. E o filme vai pegando muitas essas características de gênero e usando eles meio que para contrabalancear a relação dela nessa aquisição que eles estão discutindo aí. Uma coisa que realmente vai ser muito frequente nesses filmes todos vai ser uma questão de descrição de vida na Alemanha. Eu sempre gosto de fazer uma comparação entre o Bárbara, que entrou no cartaz no começo do ano, eu acho que alguns de vocês devem ter assistido, que fez algum sucesso no circuitinho, com o A Vida dos Outros. O A Vida dos Outros que fez bastante sucesso alguns anos atrás, ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. Ambos são filmes que lidam com a vida na Alemanha Oriental no começo da década de 80. E assim, é uma coisa bem interessante. Eu estava conversando com o Nicholas Rockenbach, que é um cineasta que está com o filme aqui na mostra, que ele está aqui, eu saí para jantar com ele na sexta-feira, e ele estava justamente me contando que quando o A Vida dos Outros estreou lá na Alemanha, rolou muita polêmica, porque a maior parte das pessoas ligadas à antiga Alemanha Oriental detestaram o filme. Isso especialmente diziam que o filme era uma completa peça de ficção, que não tinha absolutamente nada a ver com como se vivia na Alemanha de fato no período. E, inclusive, o Nicholas me contou que aí o diretor ia no talk show na TV e falou assim, não, mas
eu li livros, eu assisti documentários, mas eles traziam algum especialista que morou na época, assim, não, mas não era assim, a coisa não era, o tom não era exatamente esse, da forma como os vídeos. Então, assim, você tinha esse tipo de relação que é meio que você pegando uma situação que existia do estado de polícia e adaptando ela pro gênero de trailer mesmo. Então você pega um filme como Bárbara, justamente está partindo do mesmo princípio. Você está fazendo um filme sobre o estado policial na Alemanha Oriental no começo da década de 80. Mas ele é feito numa chave, vamos dizer assim, bem menor e bem mais específica. O Petzold, a família dele é da Alemanha Oriental, eles imigraram para a Alemanha Ocidental 2 meses antes do muro ser levantado, para a sorte dele, mas ele comenta que na infância, na adolescência dele, ele viajava muitas vezes para a Alemanha Oriental, porque ele tinha familiares que estavam lá, então ele se lembrava muito bem como que era o campo, como que eram as pessoas na cidade. Então, assim, existe no filme uma certa preocupação para além da parte policial, dos abusos de poder, também ter um cuidado de mostrar como que as pessoas, de qualquer forma, tocavam as vidas delas naqueles espaços, porque, bem ou mal, todo mundo dá um jeito de viver em cada situação. Então, eu acho que é bem interessante fazer a comparação entre os dois filmes para perceber como que essa preocupação com o olhar cotidiano, de observação desses filmes da Escola de Berlim funcionam em relação a um filme que tem o mesmo desejo. O diretor do Velozes queria fazer um filme realista. Eu não sou exatamente o maior especialista na vida da Alemanha Oriental para dizer até que ponto exageram quando pegam no pé do filme ou não, mas assim, eu sei que realmente na Alemanha Oriental se pegava muito no pé do filme por conta disso. Então, e no caso do Bárbara não se teve a mesma reação. Assim, a recepção crítica local foi muito mais positiva, pelo menos no aspecto sobre como que o filme trata daquele universo. Eu acho que é uma comparação útil de se fazer. Assim, outra coisa que eu acho que esse trecho do Yela que eu passei agora, ele é bem útil também, serve como uma introdução, é justamente bater no ponto de que algo muito característico dos filmes da Escola de Berlim é uma preocupação em se filmar trabalho. Se você for ver os filmes, dentro desse trabalho de se filmar o cotidiano local, de se lançar esse olhar sobre a Alemanha pós-reunificação, você tem uma ênfase muito grande no trabalho. Se o personagem principal for um carpinteiro, você em algum ponto do filme vai mostrar ele no estúdio dele, construindo alguma coisa. Se for assistir uma das sombras que vai passar aqui depois, você vai ver que o filme é quase uma aula sobre como se executa um roubo. Porque você tem um trabalho de pesquisa muito bem feito e todos os meandros de como o cara faz as coisas, eles são muito bem descritos ali. E você tem uma sequência inteira de reunião, de aquisição de outra empresa, que ela é feita com muito mais detalhe do que geralmente acontece. Geralmente quando você faz um filme, você tem uma cena dessa, a sua lógica quando você está pensando no roteiro, qual que é? Identificar o que é o mais importante dramaticamente ali e tentar, sei lá, em 2 minutos, bater e voltar e seguir para a cena seguinte para não cansar as pessoas. Ali não, o Petzold acho que eu não mostrei a cena completa, mas ela tem acho que 5 minutos, e você realmente tem a sensação que está com uma câmera filmando uma reunião bancária de 2 instituições. Então esse tipo de preocupação é muito comum. Eu tinha mencionado agora há pouco o Wolfsburg tem uma cena muito boa, justamente o personagem principal, como eu mencionei, ele é vendedor de carros. Aí você tem uma cena, por exemplo, gratuita, não tem basicamente nada a ver com nada do resto do filme, mas como eles gostam de fazer essas coisas, o cara tá lá dentro da agência da revendedora de carros onde ele trabalha, ele está conversando com um novo funcionário do lugar, aí chega lá e estaciona um carro velho, um casal com um bebê no carrinho, saindo do carro, aí ele chega e fala pro novo funcionário dele, você vai lá e vai vender um carro para eles. Aí o cara fala assim, olha pro carro dos caras e fala assim, mas assim, a gente não vai conseguir vender um carro ali, né? Aí ele fala assim, não, mas pera e olha tudo com muita atenção. Tá vendo aquele carrinho de bebê? Aquele carrinho de bebê custa quase tanto quanto esse carro que eles estão aí. Isso só pode significar uma coisa, eles podem não ter dinheiro, mas os pais de um deles, de uma das partes da família, certamente tem dinheiro e acabou de virar avô e está doido para dar um carro novo para eles. Então você vai lá e vende um carro família, sabe assim, esse tipo de cuidado assim, para mostrar, olha, o cara realmente é bom no que ele faz, com o trabalho dele na verdade é muito mais de observação. Então esse tipo de cuidado, de descrição, é algo que vai ser muito comum em quase todos os filmes ligados à Escola de Berlim. Assim, quase todos eles vão fazer esse tipo de processo de uma forma ou de outra. Outra coisa que, que vai ser muito constante nesses filmes é uma questão de uma preocupação muito grande com a atmosfera e ambiência. O trabalho de som desses filmes costuma ser muito elaborado. Eles usam pouquíssima música incidental, mas o uso de música, quando ele é feito nos filmes,
ele costuma ser sempre feito com muito destaque. Existe sempre muito uma ideia de colocar o espectador dentro do universo subjetivo daquelas pessoas, daqueles tipos, para você realmente ter uma noção muito boa de como eles vivem. Então, você está fazendo uma caminhada, você vai filmar um personagem fazendo uma caminhada, beleza. Você vai filmar essa caminhada com muito detalhe, muita atenção sobre o que é você estar andando naquele lugar, todos os sons que você vai ter, tudo que você vai cruzar. Então, essa preocupação de realmente de te vender uma atmosfera que te estabeleça no local, esse específico de lugar, vai ser algo muito forte. Como eu tinha falado mais cedo, uma coisa que é muito comum nesses filmes é você filmar eles no lugar que te deu dinheiro para filmar eles. Vou fazer um filme sobre assunto tal e vou atrás de uma província local que esteja a fim de bancar o filme, e aí você adapta para lá. Mas a partir do ponto que você faz essa adaptação, existe realmente sempre uma preocupação muito grande de estabelecer bem o que é viver naquele local, como que realmente os sons, o clima da cidade. Assim, você tem uma preocupação muito grande, por exemplo, em que época do ano que você está filmando. Todas essas coisas, esse específico de local é feito com muita atenção. Eu vou passar para vocês um trecho do Saudade, que é um dos outros filmes da mostra. Você pode passar o quinto? Que é justamente um trecho que tá numa festa. Ele é meio que parte no geral da festa e depois fecha no específico do personagem. E eu quero justamente que vocês prestem bastante atenção como que ele capta a subjetividade do personagem, da relação dele com aquela experiência. Auch, wenn es weg ist, wenn man das so will, was für jeden nicht so einfach ist. Andere wollen länger leben, andere wollen sich bei Zeiten des Lebens leben wollen, wie das halt so war. Und dann ist es schon für uns ein schwieriger Fall, da eingreifen zu müssen. Aber ich denke, das haben wir gut in den Griff gekriegt und deine Vorarbeit war hervorragend, die du da geleistet hast. Und ich denke mal, da möchten wir uns dann noch für deinen Einsatz da bedanken. War das schon die gleiche Runde wie hier bei Trinken? Halb voll ist doch auch bloß. Und die trinken mal doppelt hier. Einfachen haben sie bestellt und kein doppelt. Aber das ist schon die gleiche Runde wie unsere. Jetzt kriegt hier einen halb vollen Schnaps, der schon eine Weile steht, der schon warm geworden ist. Das stimmt überhaupt. Können Sie mir nicht kalt machen? Nein, der ist kalt. Der ist doch nicht mehr kalt, die Glas ist überhaupt nicht mehr beschlagen. Ist beschlagen. Ist bei uns so. Und den trinken sie jetzt. Guck mal, Männer ist überhaupt nicht beschlagen. Der ist doch beschlagen. Ja, weiß ich nicht, was das nur wieder ist. Der Schnaps ist schon zur Ordnung. Du bist bloß wieder anwenden mit dir. Jedes Mal haben wir das Theater. Wir kriegen dir von die Weiber nicht weg. Bist du nicht so laut? Ja, das ist doch so. Ja, sieh mal, du kannst die weg hier wieder. Weißt du noch, wo Egger Lemke ankam? Aus der Kneipe nach Hause. Was ich jetzt sage, war realistisch. Aus der Kneipe nach Hause. Da kommt der an und sagt hier Richtung Rheinsberg nach Sprelle, da brennt eine Scheune. Einer will hoch. Mensch, du, da hat der Mond so komische Schienen hier, ja, und der war so über die Scheune und der sah tatsächlich so aus, sag ich ja nur, da hätte ich gedacht, das Ding, das brennt hier, ja. Da müssen wir vorschieben den Alkohol. Aber es könnte auch jedem anderen passieren. Die Sicht war trüb. Die Sicht war trüb, aber es war realistisch. Es hätte sein können. Der war der beste Mann. Now
mostrar esse trecho justamente para estabelecer como que esses filmes, um bom exemplo de como esses filmes te transportam para a experiência do personagem. Nesse caso aí, o personagem principal, só para dar um pouco de contexto, ele é um bombeiro amador que no começo do filme ele salva um casal, que depois ele descobre que era um casal que tinha cometido um pacto suicida, e ele fica meio abalado pela ideia de que ele impediu duas pessoas que queriam de morrerem, e ele passa meio que o resto do filme todo perturbado com isso. Ele vai para um congresso, que é onde acontece essa festa, e se envolve com uma das garçonetes que estão ali justamente na cena seguinte. Ele acorda no dia seguinte sem saber o que aconteceu no apartamento da garçonete. Ele é casado e isso cria todo um outro drama para ele. Então, só para dar para vocês um pouco do contexto do que vocês viram. Mas então, é justamente essa ideia de pegar uma experiência e tentar transmitir ela em torno de imagens da forma mais detalhada, da melhor maneira que você conseguir transportar o espectador quanto possível. Uma outra característica muito comum nesses filmes, algo que realmente se repete com muita frequência neles, é uma certa oposição entre cidade e campo, que não é bem uma oposição tradicional de campo. Você vai ter muitos filmes de férias. Aqui está passando, por exemplo, na mostra, está passando Todos os Outros, que é um filme sobre um casal que sai de férias. Está passando o Marcelle, que a mulher sai de férias também. O Férias, que eu já mencionei, do Thomas Aslan. Você vai ter muito essa ideia do personagem. Eles estão em viagem, eles estão fugindo daquele universo onde eles normalmente estão localizados. Geralmente essa fuga vai se dar num espaço de campo. Só que aí é uma característica muito curiosa, porque geralmente quando você pensa nessa ideia, você vai imaginar que esse campo vai ser um espaço mais pacífico, mais tranquilo, onde o personagem vai conseguir escapar da vida dele. De um modo geral, não é o que acontece em quase nenhum desses filmes. Pegar, por exemplo, de Todos os Outros, o casal entra em crise por causa o personagem faz uma coisa que deixa a namorada dele puta, e a partir daí, a segunda metade do filme é basicamente o casal em direções opostas. Nesse filme daí, por exemplo, o Congresso vai na festa, em vez de criar paz de espírito para ele, tem um efeito contrário, ele se envolve com outra mulher e isso aumenta mais ainda as dores dele. Então, assim, esse tipo de situação vai sempre se repetir. Assim, você tenta fugir, você está buscando uma escapatória desse espaço social alemão que o maior parte dos filmes descreve, e assim é uma tentativa de fuga que é sempre frustrada, porque tudo que você tenta fazer para escapar disso nunca te dá nenhuma tranquilidade. Tá passando aqui na mostra também o Meia Sombra, que eu mencionei mais cedo, que é outro filme de férias, que a personagem recebe um convite do amante dela para passar as férias no sul da França, e ela chega lá, o amante não está, porque ele teve que ser para resolver outro problema, ela fica cuidando dos 2 filhos dele, e assim, são as piores férias imagináveis que ela pudesse passar. Então você vai ter sempre muito essa chave, e essa fuga para o interior sempre ela vai se dar muito sério. Se pegar, por exemplo, alguns outros exemplos, que não são filmes de férias, mas que fazem o mesmo tipo de processo. O Nas Sombras, que vai passar daqui a pouco, é um filme onde no final do filme o cara se move com uma floresta. O A Doença do Sono, que eu acho que já passou aqui na mostra, é um filme onde você vai para a África e novamente você cria um deslocamento, e essa fuga ela é sempre frustrada, o personagem acha que indo para a África ele vai conseguir se resolver, mas não é isso que acontece, ele só cria mais dúvidas para ele. E o Drei Leben, que eu vou falar mais agora há pouco, novamente, você vai ter uma floresta de conto de fada, basicamente ali, só que dentro dessa floresta tem um serial killer que mantém a atenção para todos. Então, assim, esse campo, esse espaço externo, essa tentativa de fugir da grande sociedade, ela sempre termina de forma muito mal resolvida. Os personagens nunca se dão bem fazendo isso, mas é uma ideia que vai reverberar por vários desses filmes. Assim, agora eu falei um pouco de várias coisas que esses filmes têm em comum, eu vou tentar falar agora um pouco do que eles têm um pouco mais de específico, e para fazer isso eu vou pegar o Drei Leben. O Drei Leben é uma trilogia de 3 filmes feitos em 2011. Cada um dos filmes são feitos para televisão alemã, cada um deles tem um diretor diferente. Algo Mais Próximo da Morte é dirigido pelo Christian Petzold. Não Me Siga é dirigido pelo Dominique Graf, e o Um Minuto no Escuro é dirigido pelo Christoph Koschhauser. Sim, e é bem interessante olhar os 3 filmes, porque são cineastas de gerações opostas. O Dominique Graf, na verdade, ele não é um cineasta da Escola de Berlim. Ele nasceu em 1952, começa a filmar justamente no período de crise do cinema alemão que eu mencionei mais cedo,
Eu conheço pouco a carreira dele, mas a maior parte dela foi feita para televisão alemã. Ele tem uma minissérie para TV alemã muito boa sobre máfia russa em Berlim, chamado Na Face do Crime, que vale muito a pena. Não deixa nada a dever para a TV americana. Ele é de 1952. O Petzow, que dirigiu Bárbara, dirigiu Ela, que eu já mostrei um trecho aqui, ele nasceu em 1960. E o Roschhausler, ele nasceu em 1972. Então você está pegando 3 caras que mais ou menos de gerações separadas. O Dominik Graf é da última geração antes da Escola de Berlim. O Petzow da primeira geração da Escola de Berlim. E o Roschhausler é um cineasta da segunda geração da Escola de Berlim. Aliás, eu não falei disso mais cedo, mas é bom, aproveitando agora para explicar. Os cineastas da segunda geração da Escola de Berlim, a geração do Roschhausler, eles não são necessariamente alunos da DFFB, como os cineastas da primeira geração. Eles são só caras que se aproximaram e já começam a filmar no momento onde a Escola de Berlim começou a criar um impacto, e eles vêm logo depois disso. Até que muita gente fala que a primeira geração da Escola de Berlim é a geração do DFFB, e a segunda geração é a geração da Revolver, que é a revista que o Roschhausler fundou em 2002. Então o que acontece é, o Graf é um cara que tinha vários senões com a Escola de Berlim. Em 2006 ele manda ele participa de uma troca de e-mails com o Roschhausler e o Petzow. Essa troca de e-mails está aqui no catálogo, quase integral, porque ela foi publicada na Revolver. Eu vou ler para vocês o e-mail do Graf e algumas das respostas. Não vou ler tudo porque é muito extenso, mas eu acho que as discussões que eles fazem aqui tem muito a ver, diz muito sobre qual era o contexto da recepção desses filmes, dos ocasionais senões que eles recebiam e da defesa que os cineastas fazem dele. Vou ler primeiro o e-mail inicial, que é do Dominik Graf, que é esse cara que eu falei, que é da geração anterior. Caro Christian, compreendo muito bem o desejo e a necessidade de fugir completamente do discurso atrofiado no cinema. Juntos, claro, na medida do que é possível fazer junto. A falta precisamente dessa conversa compartilhada sobre a nossa profissão, da qual precisamos tanto quanto ar para respirar, é o motivo pelo qual eu escrevo meus artigos sobre cinema. São monólogos. Faça cinema de forma limitada para o horário nobre da TV, para a perversidade do que Krakauer chamou do mundo do colorinho branco. Hoje, o mundo dos desempregados do canal RTL2. Sim, recordo-me da ineficaz perseguição policial em frente à Academia das Artes naquela época. No entanto, um dia devemos discutir a qualidade acadêmica do cinema. Talvez um dia isso seja importante para a vida, porque no fim, se as coisas continuarem como estão, haverá mais pessoas na Alemanha fazendo faculdade de cinema do que vivendo vidas cujos dramas e alegrias valem a pena serem transformadas em filme. De qualquer modo, não temos mais escritores como Charles Willeford. E por Willeford, quero dizer, poder narrativo, melancolia e experimentação com o gênero e a vida. Estamos todos buscando refúgio, intimidade e calor. E você está certo, para alguém como eu, o gênero irradia oportunidades de um pertencimento cordialmente aconchegante. Depois dos meus próprios filmes, gostaria de ter uma filmografia como a de Anthony Mann, ou seja, filmar como se disparasse uma arma, uma média de 3 faroestes por ano, para que um ou outro saia com a qualidade e atinja seu objetivo. Meu problema com a Escola de Berlim, ou como quer que se chame, é que depois dos primeiros resultados extraordinários, de praças, cidades e bangalôs e tal, fiquei de certa forma decepcionado. Porque senti que depois disso, em vez de expandir as possibilidades narrativas, existia mais o risco de um estreitamento de visão através de uma proclamação de estilo e de uma entronização alemã generalizada. Agora somos alguém, as pessoas nos assistem, não? A trivial citação de Cocteau, sob estilo de que não se deve querer tê-lo e sim ser algo inevitável, é ainda o meu alfa e ômega, pois torna-se uma ameaçadora verdade se não se continuar a desenvolver. De certa forma, testemunhei isso com os filmes de autor, que morreram em suas próprias meias aquecidas, ou em suas próprias formas narrativas. Fassbinder, maliciosamente, porém de maneira correta, contou à revista Spiegel, logo antes do Nirvana, que seus colegas passaram a filmar as suas críticas. É claro que não sou capaz de definir essa ameaça de natividade temática e formal melhor do que a RWF. E não seria este o grande perigo para muitos filmes e diretores correrem ao desejarem fazer parte da Escola de Berlim? Para exagerar, estaria este grupo se transformando no clube da Revolver? Haverá em breve um certificado da Escola de Berlim? Essa foi a carta inicial do Dominik Graf. Eu vou ler a resposta do Christoph Roschhausler e depois a resposta do Petzow. Caro Dominik, eu ficaria feliz em fazer parte disso. Essa é a resposta do Roschhausler, tá? Mesmo apenas pelo fato de a Escola de Berlim ser essencialmente uma invenção de observadores, mas que possui internamente todos
os tipos de contracorrentes sem nenhum interesse em estabelecer características e déficits. Eu adoraria fazer parte de uma discussão controversa, até mesmo como um instrumento de autoconhecimento. Acho que a Escola de Berlim é uma feliz coincidência de espíritos afins, uma vaga conexão entre pessoas que pensam mais ou menos da mesma forma, mas que não afirmam ter encontrado uma receita, certamente tampouco um caminho iluminado. Os próximos filmes mostrarão o que este grupo se tornará. Filmes que provavelmente nunca serão como os nossos filmes atuais. Essa é a primeira resposta do Rochhauser. Eu vou ler a resposta do Petzold, que é quem dá uma resposta mais incisiva. A citação de Fassbinder é imbatível, e ele está absolutamente correto. Agora, Oscar Roller deve representar o papel que os críticos impuseram a ele, o que é óbvio para mim sobre a Escola de Berlim, mas nem sempre, porque os filmes não são essencialmente congruentes, é a presença de uma melancolia da nova burguesia. Depois de 1968, uma nova burguesia surgiu aqui. Acadêmicos, verdes, Itália, Fischer serve pão branco da fazenda com azeite extra virgem e sal grosso para os jornalistas da revista Spiegel. E essa burguesia transparece nos filmes como uma derrota. Eles estudaram, têm casa em Kassel e são capazes de colocar azulejos portugueses artesanalmente, mas não são capazes de dominar a vida e o amor. Investigar uma derrota, uma fraqueza ou um desânimo é um tema, é uma tarefa. Isso é algo familiar para cineastas, é de onde eles vêm. E isso é alguma coisa. Narrar o que se conhece, o que já se viu, já se experimentou. O cinema costumava ser um parque de diversões e agora é uma igreja. Uma capela, não é verdade? Porque eu não consegui uma trilha sonora para os meus filmes recentes? Não é uma reação um tanto estúpida, já que a música é disponível para todo lado para ser tomada? Agora tenho que continuar trabalhando no meu roteiro. 3 filmes de Anthony Mann por ano. Isso seria fantástico. Mas eu mesmo escrevo, depois vou atrás do dinheiro. E isso leva 18 meses no total. Quando tem que ser rápido, mas é assim com os filmes subsidiados. Eu era feliz quando era capaz de fazer 3 filmes em 25 meses, sendo 2 para a televisão. Saía de casa de manhã e às vezes levava as crianças para a creche, depois ia ao trabalho e voltava à noite. Saudações Cristiais Christian. Essa discussão ela tem umas 9 páginas aqui do catálogo, ela é bem interessante como um todo. Ela lida muito com justamente a recepção dos filmes e certas assim, dúvidas que os próprios cineastas têm. Por conta dessa discussão, ela foi publicada em 2007 na Revolver. Os 3 cineastas, o Graff, o Petzold e o Rochhauser, eles se propuseram a fazer um filme juntos, que é uma espécie de resposta justamente a essa ideia que o Graff menciona, do estreitamento de olhar, de que era preciso buscar um recorte diferente para isso. O que você faz? Você faz justamente, a ideia é justamente, você vai estar nessa mesma região que chama Dreileben, que é uma região da Alemanha, nessa cidadezinha, que ela é toda construída em torno de um parque, de uma floresta. Aí você vai fazer 3 filmes, cada um a partir dessa mesma situação, que é o serial killer escapou da cadeia e precisa ser recapturado, e a cidade está toda tensa por conta disso. E cada um dos cineastas faz o seu próprio filme a partir dessa ideia. O filme do Petzold, Algo Melhor que a Morte, é um romance sobre um médico que é um estudante de medicina, na verdade, que ele está namorando a mulher de um dos patrões dele no hospital. A mulher não, a filha de um dos patrões dele no hospital. Ele se envolve com uma imigrante bósnia que está vivendo ali, que essa imigrante bósnia, quando ele se separa, ela se torna a nova vítima do serial killer. O filme do Graff é um filme sobre uma mulher que ela sai de Berlim e vai para a cidade porque ela é uma especialista em fazer reconhecimento sobre os hábitos de criminosos. Então ela tá lá então é um filme que ele parte dessa investigação, te dá os bastidores da investigação, só que quando ela chega lá, ela fica hospedada na casa de uma amiga e descobre, nas conversas lá com a amiga, que muitos anos antes, em Munique, ela e a amiga namoraram o mesmo homem ao mesmo tempo, sem elas estarem sabendo. Então começa com uma investigação policial, se torna meio que uma investigação sobre o passado da personagem. E o terceiro filme, o filme do Rochhauser, que é O Minuto no Escuro, ele é justamente o filme que se ocupa da figura do serial killer. Ele segue, é um filme de caçada, você acompanha toda a fuga do cara, ao mesmo tempo que em paralelo você acompanha o policial que fez a prisão original e as dúvidas que ele tem sobre o caso. Então, em cada um dos filmes, eles meio que estabelecem uma ficção muito própria, muito diferente, que é meio que uma tentativa dos cineastas de responder a essa ideia que o Graff tinha de que a Escola de Berlim estava cada vez mais se fechando mais nas mesmas situações, uma repetição das mesmas ideias,
justamente tentando marcar como que cada um dos cineastas vai ter um olhar muito próprio. E essa discussão toda, ela vai ter impacto em vários outros cineastas. O próprio, por exemplo, filme como Nas Sombras, que vai passar hoje à noite, é um filme que foi um pouco reação disso, e tentar fazer um cinema de gênero mais cadenciado e mais característico. E você vai ter muito essas ideias, esses olhares, para tentar romper isso que eu tinha falado no começo da palestra, que o René Winkler me falou, de que o movimento funcionava quase como uma maldição, onde todos os filmes meio que acabavam fechados na mesma ideia. Então você tenta buscar, você parte da ideia de cada situação dramática, como o serial killer em fuga, você tem um mundo de possibilidades de coisas que você pode fazer. Eu vou mostrar um trecho do filme do Petzold e depois um trecho do filme do Rush Hauser, só para mostrar um pouco como que você pode ter olhares diferentes sobre o mesmo espaço, sobre as mesmas situações. Eu vou pular o sexto, você pode passar o sétimo e logo na sequência o oitavo? Ganz schön hartnäckig. Du aber auch. Scheiße, ich komme zu spät. Ich bring dich. Echt? Ich bin noch nie gebracht worden. Immer nur abgeholt, hm? Essa trilogia do Drei Leben, ela foi feita para televisão alemã, ela foi exibida na Alemanha como se fosse uma minissérie, mas antes ela teve uma carreira muito boa em festivais, ela passou com destaque em Berlim e depois seguiu para muitos festivais do mundo, apesar de curiosamente não ter passado aqui no Brasil. Esse foi um dos filmes mais bem recebidos da Escola de Berlim, e eu acho que assim, eles conseguiram com muito sucesso justamente responder à questão inicial que o Graf propõe na carta dele, essa ideia de que é preciso buscar alternativas para o olhar não meio que se atrofiar. Então o que você vai ter, eu quero mostrar o outro trecho agora do filme do Rush Hauser, justamente para registrar um pouco como cada um dos filmes eles têm um olhar muito próprio para suas situações, que eu vou passar para vocês. Esse é o assassino.
Kommen Sie ruhig hoch, wir gehen noch ein bisschen weiter rein. Woher hat diese Höhle ihren eigentümlichen Namen, Feuerloch? Manche sagen, das liegt daran, dass es hier wahrscheinlich wirklich irgendwann mal so etwas wie eine Art Backofen oder Hexenkessel gegeben haben soll. Die Wahrheit ist aber viel, viel schauriger, aller Wahrscheinlichkeit nach. Ja, gehen Sie ruhig noch ein bisschen durch. Wir gehen noch etwas tiefer in die Höhle, ja? Letzte Untersuchung, die haben eine Hexenverbrennung stattgefunden hat. Art Pogrom. Als der Dominikaner sein berühmtes Buch Malleus Maleficarum, der Hexenhammer, geschrieben hat, weiter zu verfolgen. Thüringen, das war damals ein Zentrum der Hexenverfolgung. Seither soll die Hexe im Schlund ihrer Höhle viele Wanderer zurückgehalten haben. Also Herrschaften, passen Sie auf. Eu queria mostrar os dois textos justamente para vocês verem como que a mesma situação você pode ter registros muito diferentes, inclusive esse lugar onde o cara está aqui é praticamente do lado do ponto onde o casal caminha, mas você jamais diria isso simplesmente olhando essas duas cenas isoladas. Se você assiste os 3 filmes, você tem com uma noção geográfica muito boa ali da região como um todo. Cada um deles vai captando algumas coisas diferentes, mas assim, eu queria justamente mostrar como é possível você chegar numa especificidade de olhar que garante uma individualidade maior do cineasta. Então eu sempre gosto de encerrar com o Andrei Leben, porque é uma forma, retomando aquilo que eu falei logo no começo, de que é sempre bom pensar que movimentos nunca são coisas fechadas, não existe uma receita da Escola de Berlim, como não existe uma receita de nenhum movimento de cinema, e os cineastas geralmente não estão muito preocupados em seguir uma lógica. Cada um está fazendo os seus próprios filmes e somos nós que meio que vamos incluindo eles em cada espaço. Só para dar, como eu estava falando um pouco da individualidade dos cineastas, eu vou só dar uma passada muito rápida sobre os principais nomes da Escola de Berlim, assim, só uma introdução fast food bem rápida para dar para vocês alguma base. O cineasta de mais sucesso da Escola de Berlim é o Christian Petzold, que está aqui na mostra com Segurança Interna, o Iella e algo mais melhor que a morte. Justamente que ele está com esses 3 filmes aqui. O Petzold, ele começou a filmar no meio da década de 90 para a TV alemã e já dirigiu 11 longas. De longe, o cineasta que mais filmou no período, e é de longe o que teve mais sucesso, tanto de público na Alemanha, como eu falei no começo, como nos festivais. A maior parte dos cineastas da Escola de Berlim, os filmes costumam passar nas sessões paralelas dos grandes festivais. Os filmes do Petzold geralmente passam em competição. O Iella ganhou o prêmio de melhor atriz em Berlim em 2007. O Bárbara ganhou o prêmio de melhor direção em Berlim também ano passado.
O Bárbara foi indicado pro alemão pro Oscar do ano passado, apesar de ele foi pra segunda fase, mas ele não chegou a entrar, mas assim, ele jogou no cineasta que teve mais sucesso do movimento, que geralmente o primeiro nome que as pessoas procuram é o único cineasta, acho que da mostra, cujos filmes costumam passar regularmente nos festivais aqui do Brasil. O Ela passou no Festival do Rio em 2007, o Jericó passou em 2008 também. Bárbara passou na mostra ano passado, acho que só o do Lema que não chegou a vir dos últimos. O Thomas Aslan, que é o cineasta mais antigo que está aqui na mostra, ele começou entrou na faculdade em 86 e começou a filmar também por volta de 95. Ele é um filho de imigrantes turcos, ele tem uma trilogia bem interessante sobre a vida turca que não está passando aqui na mostra, que tem 2 filmes que eu acho muito bons, um chamado Dealer, que é sobre um rapaz que trabalha no tráfico de drogas, e um outro chamado Um Bom Dia, que é sobre um dia na vida de uma aspirante atriz. São filmes que lidam muito bem com a questão do imigrante turco na Alemanha hoje. E depois, mais recentemente, ele fez os filmes mais recentes dele, estão todos aqui na mostra: Férias, o Nas Sombras e o Ouro, que está passando no festival como um todo. Acho que não está passando aqui no CCBB, mas está passando no festival. Ele é um cara que, como eu tinha mencionado mais cedo, gosta de trabalhar com estruturas de gênero bem conhecidas, e ele tem ele conseguiu um nome bem razoável dentro do cinema alemão hoje. E a terceira cineasta original da primeira geração, que é a Angela Schönreck, que é uma ex-atriz. Ela estudou dramaturgia e depois ela foi fazer cinema na DFFB. E ela foi a primeira cineasta desses todos que teve uma certa entrada no universo dos festivais. Está passando aqui na mostra o Marcelle, que eu acho que é o filme mais conhecido dela, que é um filme sobre uma jovem que troca de apartamento e vai passar um período em Marselha. E está passando aqui também, acho que o Orly também, que é um dos filmes mais recentes dela, acho que é todo passado no aeroporto, que eu pessoalmente não é um filme que eu gosto muito. Mas ela foi a primeira cineasta que os seus filmes tiveram uma certa repercussão. O Momento de Verão, que é o filme que eu li a crítica aqui no começo de 2001, e o filme anterior dela, que é a Planícies na Cidade, de 98, são filmes que circularam relativamente bem no circuito de festivais da época. Então ela foi o primeiro nome da Escola de Berlim que teve um certo destaque. Esses são os cineastas da primeira geração, para vocês terem alguma noção deles. Assim, aí na segunda geração, o cineasta mais conhecido é o Christoph Koschhauser, que está aqui na mostra com O Caminho no Bosque, A Cidade Abaixo e O Minuto no Escuro, que é esse filme que vocês acabaram de ver um pedaço. Que ele fundou a Revolver. Eu acho que ele tem 4 filmes, além desses 3 filmes, ele tem outro filme que curiosamente é o que eu mais gosto, mas acaba de ser o que não está passando aqui na mostra, que é sobre um jovem sem perspectiva na vida, que o filme chama Eu Sou Culpado, e ele, na falta de perspectiva, ele manda para um jornal uma carta dizendo que ele é o responsável por um acidente de trânsito, no qual na verdade ele não teve nada a ver, e meio que assume a culpa. Ele é um cara que geralmente trabalha muito com a ideia de culpa, quase todos os filmes dele mexem com a culpa sobre alguns aspectos. Assim, os primeiros filmes dele são bem característicos da Escola de Berlim, tanto O Caminho no Bosque como Eu Sou Culpado. Esses filmes mais recentes dele, o Cidade Abaixo e O Minuto no Escuro, que eu mostrei pedaços dos dois aqui, acho que muito influenciados por essa discussão que tem aqui no catálogo. Eles são filmes mais de gênero, com uma relação dramatúrgica mais forte. Ele conseguiu um espaço cada vez maior, mais recentemente, no circuito de festivais também. Aí nessa mesma turma tem o Ulrich Kohler, que está aqui na mostra com Bangalô e com A Doença do Sono. Ele tem um outro filme chamado Janelas da Segunda, que eu acho que é o mais fraco dos 3, então acho que a mostra pegou os 2 melhores filmes deles. E assim, é uma coisa bem interessante para quem viu A Doença do Sono, com uma curiosidade, o Kohler, ele foi criado no Zaire. O pai dele era médico numa missão da ONG, de uma ONG no Zaire. Então assim, ele realmente teve a experiência de viver na África e o pai dele tinha uma função muito parecida com a do personagem do filme. Então eu acho que isso é uma curiosidade interessante para quem viu o filme. Os filmes dele geralmente lidam muito com a ideia de deslocamento. O Kohler e o Koschhauser são os cineastas mais conhecidos da segunda geração, mas aqui na mostra está passando mais alguns filmes bem interessantes. O Meia Sombra do Nicholas Wackenbach, que é um filme que eu acho que dá um olhar bem próprio para essa ideia de filme de férias que vários dos filmes retomam. E está passando também o Gatinho Esquisita, do Ramon Zucker, que também está aqui, que ele fez o filme, que é bem curioso, porque ele fez o filme na faculdade. Ele é aluno da DFFB. Aí o Belatar, que é um cineasta húngaro relativamente bastante famoso, tem um filme bastante conhecido de 9 horas chamado o Tango de Satã. Ele estava dando um curso
esses cursos de um mês, que às vezes a faculdade consegue um cineasta para dar, e por conta do curso o Zucker fez o filme dele, e depois o Tar gostou muito e meio que apadrinhou o filme está circulando em festival muito mais do que você imaginaria um filme que foi feito na faculdade de cinema. Esses são os principais nomes da Escola de Berlim, para vocês terem mais alguma noção, alguma coisa mais específica. Eu acho que é mais ou menos isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu fico à vontade.